O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual, pois eu não vou apenas narrar um caso criminal para vocês, mas sim contar a história da Heloísa, uma criança que precisa imediatamente da sua ajuda para ser encontrada. Além disso, para me ajudar a montar todo esse vídeo, eu vou ter a participação de 3 pessoas que são muito importantes em toda essa história. Essas pessoas são o Diego Belliene Navarro, pai da Heloísa, Ana Paula Campos, esposa do Diego e madrasta da Heloísa, e a Ticiana Michele Dias Rocha Alonso, uma antiga professora da Heloísa e que agora ajuda eles em tudo que é possível. Tudo o que for contado aqui nesse vídeo foi autorizado pelo Diego, que é quem tem a guarda total da menina perante a justiça. Para a criação desse roteiro, temos como base o inquérito policial, as investigações tanto privada quanto pública e também matérias veiculadas à mídia. Desde já, a única coisa que eu peço para você que está assistindo esse vídeo é que compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis, para que assim a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é encontrar a Heloísa. Então, dados os recados, vamos pro caso. Heloísa de Oliveira Navarro nasceu no dia 29 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro. Ela é filha de Diego Belliene Navarro e Monique Rodrigues de Oliveira. Sendo descrita como uma criança muito inteligente, Heloísa gosta muito do universo geek, heróis, princesas, dragões e tudo que envolve o lúdico. Ela é uma menina doce, sensível e de personalidade forte, muito querida pelos professores e popular entre os colegas de escola. Apaixonada por arte, em especial a pintura, ela diz que vai ser pintora quando crescer. Além disso, a Heloísa adora a história de A Bela e a Fera. Seus pais, que mantinham um regime de união estável, se separaram em 2015, quando Heloísa tinha 8 meses de vida. Segundo Diego, o relacionamento já estava bastante conturbado. Monique tinha atitudes reprováveis e, em alguns momentos, negligenciava os cuidados com a filha. Então, após a separação, Diego conseguiu o direito de regularizar as visitas, para poder sempre estar presente na vida de Heloísa. Porém, a mãe não permitia a proximidade entre pai e filha. Em alguns momentos, Monique era pressionada pela justiça e permitia por obrigação deixar que o pai visse a menina, mas na maioria das vezes esse direito era desrespeitado, às vezes até mesmo por vários meses. No final de 2016, Diego assumiu um novo relacionamento com Ana Paula. Eles foram morar juntos e permanecem juntos até hoje. Diego conta que conviveu pouco com Heloísa entre 2008 e 2021. Nessa época, ele ficou por quase 2 anos sem vê-la pessoalmente, pois Monique impedia o contato de pai e filha. Ele tinha acesso apenas a algumas chamadas de vídeo esporádicas. Além disso, ele a viu 2 vezes em um shopping e em um ponto de ônibus. Durante o andamento do processo de regularização das visitas, a justiça entendeu que, devido a todo o histórico de alienação parental da Monique, era melhor que a Heloísa fosse criada por seu pai. Sendo assim, o Diego conseguiu a guarda total de sua filha. A partir daí, a genitora teve o direito de pernoitar com a filha durante alguns dias determinados pela justiça, mas a Heloísa sempre deixou muito claro que não gostava de ir para a casa da mãe. Provavelmente isso se devia ao fato de que constantemente a Monique brigava e agia de forma debochada com a Heloísa, além de menosprezar tudo de bom que o Diego fazia pela filha. Inclusive, devido a essa relação conturbada, a Heloísa passou a apresentar alguns problemas psicológicos, sendo diagnosticada com síndrome do pânico. Como foi citado anteriormente, Heloísa adorava a história de A Bela e a Fera. Devido a isso, o Diego e a Ana a levaram para um evento sobre animação, onde compraram um globo de neve com a foto da Heloísa. Após isso, todos os fins de semana que ela precisava ir para a casa da mãe,
ela se despedia dizendo o seguinte ao pai: "Se a gente não se ver de novo, olhe para o globo de neve para lembrar de mim." Em outra situação, Monique tentou tirar Heloísa à força de dentro da escola, em horário de aula. Ela chegou a pegar Heloísa pelo braço, mas foi impedida pela professora da menina. Depois desse incidente, Monique tentou levar Heloísa à força mais uma vez quando a menina precisou de atendimento médico. Diego avisou que a filha seria atendida em uma clínica e Monique foi até o local, onde arrumou uma grande confusão, pois queria entrar no consultório, mas por causa das questões sanitárias da época, o período de pandemia, não era permitido mais de um acompanhante e devido a isso eles tiveram que sair do hospital e Heloísa ficou sem o atendimento naquele momento. Em seguida, a Monique fez acusações infundadas sobre o Diego e já na rua passou a dizer que o pai queria tomar a filha dela, sendo que a guarda da menina, perante a lei, é dele. Ela gritava no meio da rua dizendo que o Diego queria tirar a filha dela, como se ele fosse um desconhecido, e não o pai. Nesse dia, o Diego só conseguiu pegar a Heloísa, pois a polícia foi acionada por ele e Monique foi obrigada a entregar a menina, já que o mesmo comprovou a guarda apresentando a documentação da decisão judicial. Monique fez várias acusações falsas sobre o Diego e a Ana, até mesmo dando a entender que a Ana não tratava nada bem sua filha. Porém, sempre ficou comprovado pela justiça que essas acusações eram infundadas e, inclusive, a Ana tratava a Heloísa muito bem. Ana, ou Tia Anitta, como a Heloísa gostava de chamá-la, tinha uma ótima relação com a enteada. Ana conta que fazia penteados, levava a Heloísa para passear e topava todas as aventuras que a menina sugeria, como inclusive sair fantasiados no Halloween. Meu primeiro encontro com a Heloísa foi em 2016, no Dia dos Pais, quando a mãe levou a pequena para poder passar o Dia dos Pais. E nós fomos numa pracinha perto da casa da minha sogra. E ali foi uma empatia mútua, imediata, assim. E era pouco tempo na época, era poucas horas, né? E passamos a tarde ali na pracinha, brincando e tal. Ali começou a nossa história de amor, na verdade, porque a Heloísa sempre me tratou muito bem. A Heloísa sempre me respeitou, sabe? Sempre foi uma gracinha de menina. Me chamava de tia Ana, depois passou a me chamar de tia Aninha e depois passou a me chamar de tia Anitta. Uma amizade maravilhosa que nós tínhamos, e por mais que houvessem muitas influências negativas em relação à madrasta, né? Em relação a Ana, em relação a tia Aninha ou tia Anitta, ela sempre se entregou, assim, sabe? Se declarou, uma amizade de muito respeito, né? De muito carinho, muito carinhosa, muito, super fofinha. E assim, ela foi assim, depois que ela veio morar conosco, que nós fomos, né, pudemos conviver ali, né, mais dia a dia. Eu acho que assim, às vezes parecia que a gente, né, ficava uma apaixonada pela outra, né? Mas era uma coisa muito saudável, uma amizade muito saudável, uma relação maravilhosa, de muito carinho. Infelizmente, essa relação amável que a Ana e o Diego estavam construindo com a Heloísa foi abruptamente interrompida no dia 27 de agosto de 2022, quando a Monique foi buscar a filha para uma visita de rotina. Ela chegou por volta das 10 horas da manhã para buscar a filha e deveria devolvê-la até no máximo às 18 horas do dia seguinte. Porém, não foi isso que aconteceu. E aquilo que a Heloísa mais temia, que era não voltar para a casa de seu pai, acabou se tornando realidade. Mas para não ficar apenas eu falando, nesse momento eu faço a seguinte pergunta: Diego, como se deu o rapto de sua filha e quais as medidas que foram tomadas?
No dia 26 de agosto, minha filha já estava há um pouco mais de um ano comigo, 1 ano e 2 meses morando comigo, né? Depois de eu ganhar a guarda, aconteceu o que a gente tanto temia. Eu sempre tinha medo dos pernoites, de algum momento a mãe pegar a Heloísa e nunca mais entregar. E era o medo que a Heloísa também tinha. E era uma ameaça constante que a mãe fazia a Heloísa, dizendo que ela não ia mais ver o pai. Eu nunca mais ia ver o pai. Isso já tinha acontecido algumas vezes. Então a Heloísa chorava muito, muito medo de ir para lá. Mas no dia 26 de agosto, eu entreguei ela, cumprindo a decisão judicial, e ela deveria ter voltado à noite do dia 27 de agosto. E não mais voltou. Isso me desesperou. Eu cheguei a correr risco no início de ir entrando na comunidade, minha esposa também, a gente se expondo a risco, procurando a Heloísa. Logo vimos que a família inteira estava colaborando, inclusive o avô, que fingia que não tinha ninguém em casa, e um belo dia, quando a gente viu que ele estava em casa, ele estava escondido lá no quarto, com a luz apagada, e a avó tinha desaparecido. Então a gente já viu logo de cara que havia um complô ali da família para esconder a Heloísa. Foi deixando a gente mais preocupado. E aí eu tive que recorrer à polícia. E hoje temos aí um inquérito rolando, um inquérito policial. As coisas são demoradas, ainda mais quando tem uma complexidade assim, né? Temos também um detetive particular que está nos ajudando. Tem muitas pessoas, na verdade, nos ajudando de várias formas. Cada vez a gente encontra mais amigos que nos ajudam de alguma forma, e também estamos contando muito com as denúncias anônimas. Foi a denúncia anônima que fez a gente saber que a Heloísa estava escondida no bairro do Camorim, e que com a ajuda da família materna, eles saíram de lá, se mudaram de lá antes da gente conseguir chegar, e na ocasião voltaram para o senador Camará. Então tanto o irmão quanto a mãe, quanto o pai da minha ex-esposa estão diretamente ligados ali num complô para esconder a minha filha de mim. Então já estamos chegando a 10 meses, né? Temo que chegue a 1 ano. Então, mas nós estamos cada vez mais fortes, cada vez mais pessoas têm ajudado nessa causa para a gente trazer a Heloísa de volta, trazer a Heloísa para a vida normal que uma criança tem que ter, uma vida sem medo, né? Que pode estudar, pode ter amigos, pode ter uma vida normal sem ter que estar escondida, né? Uma vida com pai, mãe, uma vida normal. Percebendo que já havia se passado cerca de meia hora do horário estipulado para que a genitora entregasse a Heloísa, Diego tentou entrar em contato com Monique. Então, como não teve resposta, ligou para a mãe dela, a avó materna da Heloísa. Mas assim como o celular de Monique, o dela também estava desligado. Cerca de 2 horas depois, Diego conseguiu falar com a mãe de Monique, que disse que levariam a Heloísa diretamente para a escola no dia seguinte, pois estava ventando muito. Porém, com toda a razão, Diego discordou daquilo, pois sempre que Monique pegava sua filha, eles tinham problemas na hora da entrega. A Monique sempre arrumava desculpas para não levá-la para o pai ou não respeitava o horário estipulado, frequentemente atrasando a entrega da criança. Então Diego informou que se a menina não fosse entregue naquele dia, ele iria pedir a suspensão das visitas na justiça. Ele tentou ligar mais algumas vezes depois disso, no entanto, os telefones de ambas estavam desligados. No dia seguinte, o Diego ligou para saber se a Heloísa de fato havia sido levada até a escola e enviou algumas mensagens para a professora, dizendo para que ela o informasse quando sua filha aparecesse. No entanto, ela não foi mais estudar. Então o Diego foi até o condomínio na comunidade da Coreia, em Senador Camará, no Rio de Janeiro, que era onde Monique até então morava com a mãe e onde a Heloísa deveria estar. Mas a porta do apartamento dela estava fechada e desse dia em diante somente o avô aparecia lá, mas se escondia para fazer parecer que não havia ninguém em casa. No mesmo dia, Monique enviou um áudio comunicando a Diego que simplesmente havia decidido por conta própria que Heloísa iria ficar com ela, passando assim por cima da decisão da justiça de manter a menina sob os cuidados do pai. No áudio ela falava que não tinha mais dinheiro para pagar advogado para tentar reaver a guarda judicialmente, e a família dela não aguentava mais aquilo, não achando que estava sendo saudável para a Heloísa morar com Diego.
e que era melhor ele pensar em pagar uma boa pensão para ajudar a filha. A princípio, a Monique não cortou as relações completamente com o Diego. Aconteceram ainda algumas chamadas de vídeo onde o Diego pôde ver rapidamente sua filha. No entanto, essas ligações eram abruptamente interrompidas caso alguém fizesse algo que a Monique não gostasse. Na primeira ligação, Heloísa disse que estava de férias com a mãe em uma casa. Provavelmente foi isso que Monique disse a ela. Mas quando o Diego disse que iria buscá-la, Monique desligou. Na outra chamada, ela também desligou apenas porque Ana pediu para falar com a menina. O registro de ocorrência do caso de Heloísa foi feito 4 dias após ela ter sido levada por Monique, que foi quando, de fato, Diego e Ana perderam todo o contato com a menina. Segundo o inquérito, o crime atribuído a Monique é de subtração parental, que é quando um dos genitores foge com o filho para que o outro não tenha acesso à criança. E como Heloísa não está matriculada em uma escola, também existe o crime de abandono intelectual. Diego continuou suas buscas, indo várias vezes até a comunidade da Coreia. Às vezes ele ia sozinho e outras vezes ia com a companheira dele, a Ana. Eles sempre pediam informações e espalhavam cartazes pela comunidade. Porém, o fato de uma pessoa de fora de lá estar visitando muito o local começou a incomodar as pessoas. Depois de algum tempo, a avó da Heloísa voltou a morar no mesmo endereço onde já vivia, porém a Monique e a Heloísa não foram mais vistas por lá. Quando os familiares da Monique são questionados sobre seu paradeiro, eles sempre dizem que não sabem onde ela está. Mas eu faço a seguinte pergunta: se eles não sabem onde ela de fato está, por que ela não foi reportada como uma pessoa desaparecida? Segundo Diego, obviamente isso é pelo fato de que a família materna, além de saber onde estão Monique e Heloísa, estão sendo coniventes e auxiliando a esconder a menina. E isso não é apenas uma desconfiança, é algo que Diego pode provar. Com a ajuda de amigos que fizeram uma vaquinha, Diego conseguiu contratar um detetive particular para auxiliar nas buscas por informações sobre sua filha. Não posso entrar em detalhes sobre as investigações para não atrapalhar o andamento, mas é possível afirmar que o detetive flagrou o irmão e a mãe da Monique fazendo a mudança dela do Camorim, onde provavelmente ela permaneceu escondida com Heloísa por um tempo, de volta para Senador Camará. As autoridades seguem em busca do paradeiro de Monique. Aparentemente, ainda segundo as investigações familiares, ela segue morando no mesmo apartamento de Senador Camará. As investigações seguem avançando, porém algumas informações estão sob sigilo de justiça. Mas ao que tudo indica, a Monique de fato está sendo ajudada por seus familiares. Caso isso de fato seja confirmado, os parentes que estão ajudando a Monique podem ser enquadrados no crime de subtração de incapaz. Subtração de incapaz está no artigo 249 do Código Penal e tem pena de até 2 anos, caso ele não ajude em outros crimes. Se tiverem outros crimes atribuídos, a pena pode aumentar e muito. Já a Monique, além de subtração de incapaz, pode ser enquadrada em abandono intelectual e desobediência, já que ela por várias vezes desobedeceu à justiça. Bom, se alguém que está assistindo esse vídeo agora sabe de alguma informação que pode nos levar a encontrar a Heloísa ou sua genitora, por favor, faça uma denúncia. Não precisa dizer seu nome, pode ser uma denúncia anônima. O importante é que você denuncie. Até porque a Heloísa está sendo privada de várias coisas, como estudo, assistência médica e principalmente sendo privada de ser uma criança normal. Inclusive, se alguém tiver informações e não quiser denunciar, estiver querendo se manter anônimo, pode entrar em contato com a Giane Santos, a Blood Moon, que foi a responsável por fazer esse roteiro, que ela vai atender a todo mundo e repassar sua denúncia às autoridades. O Instagram dela é Purpura Lady, tá aparecendo aqui na tela, e você pode entrar em contato com ela por lá. Como eu já disse no início, precisamos que você divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que assim
mais pessoas saibam do caso da Heloísa e a gente consiga encontrá-la o mais rápido possível. Quando surgirem novas informações sobre esse caso, eu voltarei aqui para atualizar vocês e eu espero que da próxima vez que eu grave sobre ele, seja para lhes dizer que a Heloísa foi encontrada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!